Vamos tratar de uma hipótese de cabimento dos embargos de declaração que não é prevista na lei, mas que foi construída jurisprudencialmente. Tanto o STF quanto o STJ admitem essa possibilidade, que é a utilização dos embargos de declaração para adequação do entendimento do tribunal com um entendimento firmado posteriormente pelo STF ou pelo STJ em um precedente qualificado. Como é que é isso, Diógenes? Olha, vamos imaginar o seguinte. Eu vou dar aqui o exemplo julgado pelo STJ. O julgado do STJ é interessante. Foi um caso penal. O STJ tinha o seguinte entendimento. Se o acórdão apenas confirma a sentença, isso no processo criminal, não há interrupção do prazo prescricional. Aí veio o STF, e aí o STJ decidiu isso. Ele disse que o julgamento da apelação, que apenas confirma a sentença, não interrompe a prescrição. Muito bem. Aí, julgando uma situação como essas, ele declarou a prescrição da pretensão punitiva. Está prescrito. Porque, quando foi julgada a apelação, não houve interrupção da prescrição, então transcorreu o prazo do lapso temporal da prescrição. Muito bem. Aí, o Ministério Público opôs embargos de declaração apontando omissão, porque o STF estava já construindo uma jurisprudência em sentido contrário, que o acórdão proferido, que apenas mantém a sentença, também interrompe a prescrição. E é aquela coisa, ele opôs os embargos de declaração e leva um tempo para que o recurso seja julgado. Nesse ínterim, e é assim que se pronuncia, pessoal, ínterim, acento no i, o STF foi e proferiu um julgamento em, salvo engano, a DPF, uma decisão qualificada. Poderia ser em uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, em uma ADPF, em um recurso extraordinário com repercussão geral, um recurso extraordinário repetitivo, enfim, um precedente qualificado. E aí ele decidiu isso, que haveria sim a interrupção da prescrição. Aí o STJ, aliás, pessoal, a ADPF foi no outro exemplo, agora que eu lembrei aqui. A ADPF vai ser no próximo exemplo que eu vou dar. Esse julgado aqui do STF eu não me recordo em sede de que foi. Mas, enfim, o STF consolidou o entendimento de que há sim a interrupção da prescrição. Muito bem. Aí o STJ, quando foi julgar os embargos de declaração, ele conferiu efeitos infringentes, ou seja, efeitos modificativos, e reconheceu que não houve a prescrição nesse caso, adequando a sua decisão ao entendimento posterior do STF. Olha que interessante, nesse caso não havia omissão, porque quando o tribunal decidiu, ainda não havia esse precedente qualificado do STF, portanto ele não foi omisso. Se já existisse o precedente qualificado do STF e ele não tivesse adotado esse precedente e não tivesse explicado os motivos, ele não tivesse fundamentado por que ele estaria afastando, ele teria sido omisso. Mas como não existia ainda esse precedente qualificado do STF, quando ele decidiu aqui, ele obviamente não aplicou, porque não existia, então ele não foi omisso. Apesar disso, ele decidiu que ele ia reformar a sua decisão, na prática ele acabou reformando, para adequar a um precedente posterior. E o STF também fez isso em um julgamento de um ADPF. O próprio STF decidiu de uma forma, olha só, a própria turma do STF, aí depois veio o plenário no julgamento de uma ADPF. Aí foram opostos embargos de declaração contra essa decisão. Nesse meio tempo, veio o julgamento da DPF em sentido contrário. Aí, no julgamento dos embargos de declaração, o STF modificou a decisão para adequar o precedente qualificado lá da DPF. Então, fica aqui a dica. Imagine que o órgão julgador profira uma decisão e aí você opõe embargos de declaração. Nesse meio tempo, vem o Tribunal Superior e profere uma decisão qualificada, um precedente, ou mesmo ele consolida sua jurisprudência. Vamos imaginar aí o STF, o STJ. Aí o que você faz? Você apresenta uma petição lá nos autos, se os teus embargos ainda não foram julgados, você apresenta uma petição lá nos autos, pedindo para que aquele precedente seja aplicado na hora de julgar os embargos. Diga, olha, tribunal, eu opus embargos de declaração contra essa decisão, e aí, nesse meio tempo aqui, o Tribunal Superior julgou um caso repetitivo,
um tema de repercussão geral e decidiu de maneira contrária a isso aí que foi decidido antes da decisão embargada. Portanto, eu peço que Vossas Excelências, no julgamento dos embargos, adequem a sua decisão ao precedente qualificado. E aí você apresenta precedentes explicando que isso é admissível. Eu vou deixar no material de apoio, então você pode pegar o material de apoio e utilizar para fundamentar esse seu requerimento. Bacana? Esse é um tema bem avançado, pessoal, e eu espero que você tenha entendido aí. E qualquer coisa, vai lá no material de apoio, manda mensagem aqui para a gente no e-mail que tem aí no suporte. Muito bem?